E hoje, a última série da mensagem com esse tema, nós vamos falar sobre o mandamento que Cristo nos deixou, que sejam imitadores de Cristo. Quem tem costume de anotar, se quiser anotar, o título da mensagem é Sejam imitadores de Cristo. É uma ordenança bíblica que Deus deixou para nós, para que nós sejamos imitadores de Cristo. Então você que trouxe a sua Bíblia, o texto que nós vamos ler está lá em Filipenses, a carta aos Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 5 ao 8. Filipenses 2, nós vamos ler do 5 ao 8. Amém? Todos acharam? Acho que tem aí também para ler, né? Então vamos lá. Aqui na minha versão fala assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Lá no 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e foi uma morte de cruz, que nós já conhecemos. Agora um pouquinho atrás, volta um pouquinho lá em Efésios 5, nós vamos ler 1 e 2, que fala assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então são dois versículos que nós podemos ver uma ordenança bíblica relacionado à necessidade de nós sermos imitadores de Cristo. Um texto conhecido em 1 Coríntios 11:1, Paulo vai falar: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Uma ousadia, mas era Paulo, então ele falou isso. E a primeira coisa que a gente precisa entender relacionado a ser imitador de Cristo é que todos nós, pelo menos assim está na Bíblia, nós acreditamos que Cristo desceu do céu. A galera do batismo aprendeu que Jesus não começou a existir quando o Espírito Santo colocou em Maria, que Jesus Cristo sempre existiu, nós estudamos sobre isso, a Bíblia fala sobre isso. Então, a partir do momento que Deus decidiu mandar Jesus, Jesus veio para a terra e Jesus se fez homem. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender relacionada a gente ser imitador de Cristo. Por quê? Porque a primeira coisa que pega: como que eu vou imitar Deus? Como que eu vou imitar Deus? Eu não consigo imitar Deus, e a gente não consegue mesmo. Nós não temos poder para isso, nós não temos capacidade para isso, nós não temos nada para isso, na verdade. Então, nós vamos imitar Cristo Jesus, e Cristo Jesus ao homem. Nós vamos imitar ao homem Cristo Jesus que veio na terra e que viveu aqui. Então, a primeira coisa que a nossa mente pode ir lá e para fazer parte da história é entender que Jesus veio aqui. Que Jesus esteve aqui, que Jesus viveu como homem, como nós vivemos. Que Ele passou por coisas que possivelmente nós vamos passar. A única diferença aí é porque Ele não pecou. Sendo Cristo, sendo Deus, Ele não pecou. E na teologia tem uma discussão grande, quando a gente vai fazer o seminário, que é assim: mas Jesus Cristo era 100% homem, Jesus Cristo era 100% Deus. Como é que é esse negócio? É desse jeito mesmo. Jesus Cristo foi 100% homem e Ele foi 100% Deus. Essa é a diferença de uma vida humana de Jesus. Que apesar de Ele estar aqui, apesar de Ele estar vivendo uma vida humana, dele passar fome, ou dele sentir fome, dele sentir sede, dele sentir todas as necessidades que nós sentimos enquanto seres humanos, Ele também era Deus. Ele não deixou de ser Deus. Então essa é uma das coisas que a gente precisa entender, porque senão a gente vai começar a pensar hoje que nós vamos imitar ao Jesus Deus. E não é, nós vamos imitar ao Jesus homem. Nós vamos ver algumas coisas que Jesus fez aqui, que Ele viveu como homem, para que dessa forma nós consigamos imitar Ele. E Jesus veio, primeiramente, para nos salvar, a gente sabe disso, mas Ele veio também para ser modelo. Modelo no sentido assim: eu vou fazer e vocês façam dessa forma, porque assim é o correto. E por isso, uma das coisas que na época houve uma transformação tão grande daqueles discípulos, que a Bíblia fala que eles não eram boas pessoas quando Jesus começou a escolher.
boas pessoas assim, no sentido, já não eram tão estudadas, havia pessoas mais estudadas da palavra de Deus, das coisas de Deus, haviam pessoas talvez até mais capacitadas na época, já capacitadas, né? E uma das coisas que se falam muito é isso, Jesus foi o melhor líder que já existiu. Né? Na faculdade, eu que fiz administração, na faculdade a gente aprende sobre isso, sobre a liderança. Né? E Jesus foi o maior líder de todos os tempos, humanamente dizendo, porque ele conseguiu andar com aquelas pessoas, e aquelas pessoas seguiram ele de uma forma inexplicável. Eles foram transformados. Né? E pessoas, volto a dizer, que não eram tão boas assim. Né? Então Jesus veio e ele falou assim, ó Asaf, eu vou ir, vou fazer desse jeito, você faz igual. Então ele serviu de modelo, uma das coisas, dos princípios de Jesus conosco aqui na terra. Né? A conduta de vida que devemos ter, Jesus veio nos ensinar qual é o caráter exigido por Deus, ou qual é o caráter agradável de um homem e de uma mulher perante Deus, né? Qual é a forma que nós devemos nos portar com os nossos irmãos perante Deus, né? Porque Jesus nos trata, enquanto Ele está aqui na terra, como irmãos, né? Como filhos de Deus, como irmãos, porque é o Filho de Deus que estava aqui, e Jesus dá todas essas dicas, né, podemos dizer assim, de como que nós vamos nos conduzir. Né? E eu acredito que foi uma das formas que os discípulos conseguiram aprender tanto aquilo. Né? Porque seria diferente se Jesus tivesse vindo, tivesse sentado, tivesse falado assim para os discípulos, é para fazer desse jeito. Vai lá, vou dar um livro, vou falar, vou escrever como é que vai fazer e ponto. Mas ele não fez só isso. Isso é muito importante a gente entender, para a gente ser imitador de Cristo, que é o que a gente vai aprender hoje. Né? É que ele não só escreveu, é que ele não só mandou fazer, ele fez. Ele foi lá e ele fez. Né? Automaticamente se torna mais fácil, quando a gente tem alguém que vai nos ensinar, se é alguém que também faz. Por isso que o Evangelho é uma necessidade muito grande, né? Da sua conduta de vida, seja púlpito, seja igreja, seja igual a que você tem no dia a dia. Né? Porque senão você vai falar uma coisa e você vai fazer outra. E dessa forma as pessoas não vão aprender. Né? Dessa forma as pessoas, ao contrário, algumas pessoas vão perder a sua fé por isso. Né? Então foi outra coisa que Jesus também fez. Ele viveu o dia a dia. E ele fez no dia a dia tudo o que ele ensinava. Ele fez no dia a dia tudo que posteriormente nós teríamos escrito aqui na Bíblia. Tanto é que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, vai falar sobre a vida de Jesus. Né? E nós vemos que ele também fez isso, que ele viveu dessa forma. Né? E uma das coisas que Jesus também, nós podemos aprender com Jesus também, é que ele veio e hoje ele consegue entender o que nós passamos. Jesus veio, Jesus viveu, hoje ele pode olhar e falar assim, o Daniel está passando por aquilo. Não, mas é difícil mesmo. É difícil, eu fui lá, eu também passei e olha, não é tão simples assim. Né? Porque no Antigo Testamento, a época da lei, a gente vê vários relatos na Bíblia, né? Que Deus se irava com as pessoas, porque Deus mandava sinais e as pessoas... Né? Essa semana mesmo eu comecei a estudar, a ler o Êxodo. Aí está falando sobre as pragas do Egito lá e tudo. E era impressionante, o cara mandava uma praga. Não, o cara não acredita, mandava outra. Não acredito também não. Mandava mais uma. Então as pessoas tinham uma certa dificuldade para entender, né? Para ver, para quebrantar o seu coração. Né? E Jesus veio, né? E hoje ele consegue olhar para nós com um olhar diferente. Né? Não que Deus não sabia o que a gente passava. Deus sabe de todas as coisas. Né? Deus sabe tudo. Mas Jesus veio e viveu aqui. Então ele consegue entender melhor hoje quais são as nossas dificuldades. Ele consegue entender melhor quais são os nossos perrengues. Ele consegue entender melhor quais são as nossas alegrias. Né? Que quando a gente está unido aqui, Jesus também passou por momentos assim, em comunhão, em igreja. E ele sabe da alegria que vem no nosso coração quando a gente está em comunhão assim. Né? Ele sabe como é que a gente se sente, porque ele também passou. Ele sabe como é que a gente se sente quando a gente é traído dentro da igreja, quando o irmãozinho vai lá e puxa o tapete, ou enfia a faca nas costas, que nem dizem por aí. Ele também aconteceu isso com ele, então ele também sabe.
né? Então ele sabe de todos esses sentimentos, né? Só que Jesus agiu de formas diferentes, é o que nós vamos ver agora, relacionado a tudo isso. E é o que nós podemos aprender hoje, imitando a Jesus a fazer tudo isso, né? Então vamos lá. A primeira coisa que nós podemos aprender, que fala lá no versículo, lá em Filipenses, onde a gente leu, lá no versículo 6 fala que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então a primeira coisa que nós, para sermos imitadores de Cristo, que nós podemos aprender, é a primeira coisa, volto a dizer, Jesus era Deus, certo? Ele veio aqui, ele não deixou de ser Deus, mas enquanto ser humano, ele não quis, e aqui fala, aqui na Bíblia usa a palavra usurpação, ele não usurpou ser igual a Deus. Então, queridos, nós precisamos, para sermos imitadores de Cristo, primeira coisa, aprender que nós não sabemos tudo. Não dá para a gente imitar a Cristo, não dá para a gente tentar trilhar o mesmo caminho que Cristo trilhou, se nós não formos pessoas ensináveis. Há uma necessidade muito grande no ser humano ser uma pessoa ensinável. O que é uma pessoa ensinável? Uma pessoa que sempre está pronta a aprender algo, independente da idade, independente do grau de escolaridade, independente de tudo, né? Não existe coisa pior do que uma pessoa que bate no peito e fala assim, ó, eu não preciso de nada, eu não preciso aprender mais nada, porque eu sei tudo, né? E dessa forma vai ao contrário de ser imitador de Cristo. Nós vamos fazer ao contrário do que Cristo fez, que mesmo sendo Deus, né, entendeu humanamente dizendo que ele precisava aprender, que ele precisava orar, que ele precisava entender que o Deus estava no céu, que ele era filho, né? Então uma coisa que nós, aí eu já falo, devemos aprender a ser pessoas ensináveis, né? E algumas vezes essa é uma dificuldade muito grande, principalmente dentro da igreja. Por quê? Porque dentro da igreja a gente trabalha com todas as idades, com qualquer grau de escolaridade, né? Desde a pessoa que ainda não consegue ler e escrever, talvez a criança, ou talvez pessoa já adulta que não teve essa oportunidade. A gente trabalha com mestres, a gente trabalha em igreja com doutores, pessoas que são PhD na Bíblia, né? Então fica muito difícil, né? Coloca um doutor aqui e coloca o pastor Thomas falando, o doutor pode falar assim, eu não vou nem ouvir o que esse cara está falando. Então é muito difícil dentro da igreja a gente entender, né, essa diferença de público, né? Por isso que algumas pessoas sempre questionam, eu fui naquela igreja e não consegui entender, porque talvez a mensagem foi muito letrada, talvez a mensagem, as palavras foram muito difíceis, então as pessoas não vão entender. Isso é uma coisa que a gente aprende até no seminário, quando a gente vai preparar a mensagem tem que ser uma mensagem que todos consigam identificar, né? Sabendo que nas cadeiras estão pessoas de todos os jeitos, né? Então nós devemos aprender todos os dias, né? Nós devemos ser pessoas ensináveis. A segunda coisa que Cristo fez, né? Nós não somos responsáveis pelos julgamentos. Aprendam isso, eu falei um pouquinho sobre isso semana passada, a gente precisa aprender isso, né? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, você não é responsável pelo julgamento de ninguém, né? E nós não somos mesmo, né? Nós precisamos aprender com Cristo. Cristo fez isso, Cristo não julgou. O nosso Senhor, o Senhor que a gente crê que morreu por nós na cruz, o Senhor que a gente crê que é o nosso Deus, Ele não julgou, em nenhum momento, Ele não julgou. E Ele poderia ter feito, poderia, porque era Deus, porque sabia de todas as coisas, Ele sabia que as pessoas pensavam. Então eu estava aqui, eu já estou sabendo o que a gente está pensando. Cristo era assim, né? E Ele tinha total capacidade, autoridade e poder para julgar, mas Ele não fez. Né? Na introdução nós aprendemos que Ele veio para ser modelo, né? E Ele não julgou. Então, queridos, não cabe a nós julgar, né? Se tem alguém nessa noite, tomara que não tenha, mas se tem alguém aqui nessa noite que ainda tem esse costume, perde esse costume, porque está errado, né? O que cabe a nós, como igreja? Exortar uns aos outros
com amor. Aí sim, é diferente de julgar, né? Se o Zé chegar em mim e falar, ó, pastor Thomas, eu acho isso e isso, eu acho que essa conduta não é legal, é totalmente diferente de julgamento. Ele está me ensinando, ele está me exortando, e com amor. Né? É diferente dele chegar e falar, pastor Túlio, tira o pastor Thomas e deixar de banco 3 semanas, porque não dá, está fazendo tudo errado. Vocês percebem a diferença de um julgamento, porque ele está julgando assim, ou de uma exortação? Né? Então Cristo, ele exortou as pessoas com amor, com carinho, com sabedoria, mas em momento algum ele não julgou. E se a gente quer ser imitador de Cristo, e isso é bom para as nossas vidas, isso é bíblico para as nossas vidas, a gente tem que perder o costume de julgar, porque não cabe a nós julgar. Né? Outra coisa que nós temos a necessidade de aprender para imitar Cristo, é que nós não temos as nossas vidas em controle. O que seria essas nossas vidas em controle? Controle de vida e de morte. Né? Nós não temos. Né? A pessoa que bate no peito e fala, minha vida, eu sei o que eu faço, eu vou fazer, e eu faço a hora que eu quiser, não vai fazer. Porque amanhã você pode morrer, meu irmão. E você não vai fazer mais nada daquilo que você falou que ia fazer. Né? Então nós não temos. Cristo andava dessa forma. Né? Cristo não teve o controle. Tanto é que chega a hora da sua morte, ele fala, se possível afaste de mim, porque ele estava angustiado, porque ele sabia que ele ia morrer. Então Cristo também não teve isso. Quem tinha era Deus, né? Mesmo ele sendo Deus. Então as nossas vidas, a nossa vida ela é totalmente dependente de Cristo. Totalmente, totalmente. O pessoal que é um pouco mais experiente de idade entende isso melhor do que eu ainda. Porque as coisas vão acontecendo, nós vamos fazendo planos muitas vezes, e muitas vezes não acontece da forma que a gente quer. Né? Porque a Bíblia fala que os planos de Deus são melhores e maiores do que os nossos. Então não acontece. Então a nossa vida, para a gente ser imitador de Cristo, a gente não pode bater no peito e falar assim, não, eu mando na minha vida. Tudo mentira. A gente não manda. Né? Nós somos sim responsáveis pelas questões, por tudo que nós fazemos, pelas consequências que nós temos das coisas que nós fazemos. Né? Nós temos planos e projetos, isso é normal de ser humano, nós temos objetivos, e isso deve ser assim, né? Saudável para nós, mas sabendo que a nossa vida é dependente de quem? De Deus, de Cristo. A hora que Cristo falar, Ele vai fazer. Né? A gente conversou muito com os jovens no sábado, que às vezes a gente pede as coisas para Deus, a gente pede para Deus abrir as portas. A gente vai fazer algo, algum projeto, a gente pede para Deus abrir. Mas muitas vezes a gente esquece e pede para Deus fechar. A gente não pede para Deus fechar. E às vezes a porta que a gente está pedindo aberta não é correto para a nossa vida. Não é correto. Às vezes você está pedindo uma porta que não vai ser bom para a tua vida. Mas o único pedido que você fez para Deus foi o quê? Para abrir. Você não falou assim, Senhor, se não for da tua vontade, fecha. A gente não fala isso. É um erro nosso. Né? Porque qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas? A gente tem que pedir para Deus, Senhor, abre as portas ou fecha as portas. E se fechar, amém também. Porque a gente não está acostumado. Né? Nós somos seres humanos, a gente só quer a porta aberta. Mas aberta para onde? Para onde que foi essa porta? Né? Outra coisa que nós podemos aprender, que nós não somos autossuficientes. Né? Isso eu já falei, nós somos totalmente dependentes. Né? E infelizmente, nós vivemos numa geração que ela se considera autossuficiente. Por quê? Porque ela é muito inteligente. E cada dia mais. Né? Dá para ver pelas crianças aí. Ó. As crianças consideram, ou o Davizinho mesmo, ele se considera autossuficiente. Porque ele faz tudo sozinho, ele come sozinho, ele vai no banheiro sozinho, ele toma banho. Então né? Isso é da nossa geração já. Nossa geração é a geração da tecnologia. Então o ser humano ele cria tudo, o ser humano ele faz tudo. Então ele cai nesse erro de considerar autossuficiente. Né? E isso é um erro porque Jesus não foi assim. Então para que nós sejamos imitadores de Cristo, nós não podemos ser autossuficientes. E na verdade nem tem essa necessidade, porque a gente não foi feito para viver sozinho. Né? Eu conheço muita gente que nos procura, muita gente que vem falar com a gente, até casal, né? Que o marido acha que é autossuficiente, a esposa também acha. Não tem sentido. Então por que casou? Ficar sozinho. Né? Paulo fala.
Então a gente não pode ser autossuficiente. Se a gente quiser ser imitador de Cristo, nós não podemos ser autossuficientes. A gente tem que aprender com Cristo, a gente tem que ser totalmente dependente de Cristo. Segundo ponto, para que nós sejamos imitadores de Cristo, biblicamente dizendo, é que Cristo se esvaziou. Né? Cristo foi homem. Né? O que significa a gente se esvaziar? Isso é muito, muito, muito difícil. É a gente não ter ego. Né? Crente que tem um ego grande, ele não consegue imitar a Cristo. Porque uma hora ou outra, o ego vai falar mais alto. Uma hora ou outra, ele vai puxar a corda para ele. Uma hora ou outra, ele vai entender que aquilo está acontecendo por causa dele. E não é. Jesus, durante toda a sua trajetória aqui, ele sabia que ele estava fazendo aquilo por Deus. Ele sabia que as ordens vinham de Deus. E ele não era o centro. No Evangelho, Jesus é o centro, Jesus é o marco. No calendário, Jesus é o marco. A, C e DC. Né? Até para isso Jesus é o marco. Mas enquanto humano, ele entendeu que ele estava pela glória de Deus, para a glória de Deus e como filho. Então ele não tinha ego. Né? Ele não fazia as coisas para falar assim, nossa, Jesus fez. Para a gente imitar a Cristo, a gente não pode ter ego. E é outra coisa que a nossa geração, infelizmente, tem. Né? As pessoas começam a trabalhar no Evangelho, isso a gente vê muito por aí. As pessoas começam a trabalhar, muitas vezes Cristo começa a fazer, porque talvez começou de uma forma correta. A hora que cresce um pouco o ministério, cresce um pouco, o ego toma conta. Agora sou eu, agora é o meu suor que vai curar, que o pessoal vê por aí. Vou enxugar aqui, vou dar o meu boné, e o meu boné vai curar as pessoas agora. Não tem chapéu, mas tem boné. Né? Então, o ego nos atrapalha a sermos imitadores de Cristo. Né? E o ego, queridos, não é só pastor que tem, não. Não é só pastor, não. Tem música, a música, desculpa os meninos aí, a música é uma das coisas que mais tem ego. É música. Música, os músicos mais novos, aí a galera que está começando tem muito ego. Os líderes de ministério também podem ter ego. Tudo na igreja pode dar ego. Né? Inclusive aquele irmão que não tem ainda ministério nenhum na igreja. Né? Mas ele pode achar que agora o chefe está vindo na igreja porque eu vou na igreja. Aí o chefe também vai. Né? Então isso é ego e isso nos atrapalha. Na verdade, isso nos impede a sermos imitadores de Cristo. Né? Outra coisa que nós precisamos fazer da mesma forma que Cristo fez, isso também é muito top, muito importante, é olhar as pessoas, nós devemos olhar as pessoas da mesma forma que Cristo olhou. Como que Cristo olhava para as pessoas? Como seres humanos. Cristo olhava para as pessoas com empatia. Né? E é muito difícil. E por que a gente tem que olhar para as pessoas assim? Porque talvez um erro, talvez uma atitude que eu vou condenar na vida de alguém, eu vou cometer ela amanhã. Ou talvez eu vou cometer ela no mesmo dia. Né? Cristo não tinha esse problema porque ele sabia que ele não ia cometer erro. Mas ele não olhou para as pessoas diferente, ele olhou para as pessoas com empatia. Né? Sabe por quê, queridos? Porque nós todos vamos errar. Né? Eu falei terça-feira passada aqui. Que o pastor Túlio ele tem ele fala muito sobre isso, sobre a questão do pastor dele, ou pastor Túlio, ser igual a todos nós. Ele não tem nada diferente, ele não é melhor do que ninguém, ele não é pior do que ninguém. Né? Por que que existe essa fala? Porque as pessoas precisam entender que todos nós vamos errar. Todos nós vamos errar. As pessoas têm que entender que todos vão pecar. As pessoas têm que entender que ninguém merece. É graça imerecida, isso é bíblico. Né? E as atitudes que muitas e muitas pessoas condenam, semana que vem elas cometem também. Né? Os erros que muitos e muitos irmãos, dependendo da denominação, até de banco fica, que tem ainda o banco, é o erro que eles vão cometer semana que vem também. E Jesus, todas as vezes que houve a necessidade, todas as vezes que foi levado para ele alguns tipos de erro, ele nunca agiu dessa forma com a gente. Eu não sei o porquê, né? Não sei de onde que nós tiramos essa questão de olhar o erro e já de cara julgar
e já de cara ir em cima, e já de cara excluir, ou fazer fofoca daquele erro, ou xingar o irmão, que acontece também, né? Porque Jesus não fez. E se nós quisermos sermos imitadores de Cristo, nós não podemos fazer também, né? Lembrando que Ele não fez, e lembrando que a gente também é ser humano. Então Jesus, ele conseguiu, ele se esvaziou, nós já vimos, e ele conseguiu chegar a esse nível de pensamento, né? Ele conseguiu chegar ao nível de pensamento que ali, naquele momento, ele estava como humano, né? E ele agiu daquela forma para nos ensinar, né? Então aprendam isso, uma pessoa chegar em você, contar um erro, contar algo que cometeu, que está atrapalhando, um pecado, tenha uma sabedoria de não julgar aquilo, tenha uma sabedoria de aconselhar, tenha uma sabedoria de conversar, e tenha a sabedoria de fazer a mesma coisa que Cristo fez, de amar, né? A Bíblia fala que Deus é amor, e é o nosso primeiro princípio, é amar. Se a gente tiver amor pelas pessoas, se a gente tiver amor pelas coisas que nós conhecemos no dia a dia, evitaria esse julgamento nosso, né? E outra coisa que Cristo fez também, que nós não devemos, que Cristo não fez, perdão, que nós não devemos fazer, é se considerar a última bolachinha do pacote, ou no meio cristão é conhecido como ungidão. Se a gente quer ser imitador de Cristo, a gente tem que entender que a gente não é ungidão, porque senão não dá, porque Ele não foi. Ele tinha toda a unção, Ele tem toda a unção, Ele teve todo o poder enquanto humano, Ele tem ainda todo o poder, só que Ele não se considerou assim, né? O texto de cima, Ele se esvaziou. Cristo não era assim. Cristo não andava na rua com o peito estufado e falava assim, não, eu faço. Não, eu faço, eu que fiz, eu sou o melhor, eu faço, se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu não faço. E Ele poderia fazer assim, né? Porque Ele é Deus, Ele poderia fazer, volta a dizer, Ele sabia o que as pessoas pensavam. Vocês imaginaram já, a gente na igreja, vamos imaginar nós aqui de vez em quando, né? Às vezes o Zé vem aqui também cantar, ou vem pregar, ou quem já veio também. Eu aqui, pastor Thomas, saber tudo o que vocês estão pensando. Imaginar que legal que seria, né? Uns assim, hoje está chato, hoje eu não gostei não, ou hoje está legal. Não, daquela forma lá não acho certo não. Você imagina, Jesus era assim. Ele conseguia saber o que as pessoas estavam pensando. E mesmo assim, Ele não se considerou o ungidão. Ele não se considerou a última bolachinha do pacote, que nem dizem por aí. Então, para que a gente seja imitador de Cristo, a gente deve ter um coração humilde. A gente aprendeu sobre a humildade semana passada, que não tem nada a ver com pobreza, mas que é relacionado à humildade de coração. E terceiro, Jesus se humilhou. Então, se a gente quiser ser imitador de Cristo, algumas ocasiões das nossas vidas, nós vamos nos humilhar também. Não tem jeito, né? E a gente não gosta disso. É ruim, não é ruim? É ruim, é ruim. A gente não gosta, o ser humano ele não gosta de... Eu não estou dizendo, queridos, prestem atenção, eu não estou dizendo que nós devemos ser humilhados sempre, que cristão nasceu para ser humilhado, esqueçam isso, tudo mentira. A gente não nasceu para ser humilhado, né? Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Só que algumas etapas da nossa vida, alguns acontecimentos das nossas vidas, nós vamos ter que nos humilhar. Assim como Jesus fez, né? Jesus fez. Você acha que Jesus precisava ter deixado as pessoas cuspirem nele? Você acha que Jesus precisava ter deixado colocar uma coroa de espinho nele? Açoitar ele como as pessoas fizeram? Ele não precisava ter feito isso, né? Ele poderia muito bem com um toque acabar com tudo. A hora que as pessoas estavam batendo nele a cruz, ele poderia ter, com um toque, poderia ter acabado tudo. Mas ele não fez, porque aquele momento foi necessário que houvesse uma humilhação perante a ele, perante ao homem, perante a Cristo, né? E se nós queremos ser imitadores de Cristo, não uma situação ou outra, a gente vai ter que engolir o sapo, que nem dizem por aí. A gente vai ter que levar o desaforo para casa. Porque você imagina se a gente fosse querer resolver tudo a ferro e fogo, todas as situações das nossas vidas, como é que seria?
Qualquer coisa que alguém te falar na rua, você já não... Qualquer coisa no trânsito, no trabalho, né? A galera quando a gente fazia o curso do Homem ao Máximo, quanta coisa a gente ouvia sobre o trabalho, né? Eu tive que fazer isso, tive que fazer dessa forma. O que é? Se humilhar muitas vezes. É deixar para lá. Porque tem vezes que não vai adiantar discutir, tem vezes que não vai adiantar ensinar, tem vezes que não vai adiantar argumentar. Tem vezes que a gente vai ter que se calar. Né? E isso, muitas vezes, ele vem em formato de humilhação. Né? Humilhação que nós devemos passar, para que nós sejamos imitadores de Cristo na sua literatura, que a Bíblia nos diz isso. Né? Outra coisa que para a gente ser imitador de Cristo, essa na minha opinião é a mais, ou uma das mais interessantes, a gente tem que ser obediente a Deus. Né? Cristo a todo momento, ele foi obediente a Deus, obediente a Ele mesmo, porque Ele também era Deus. Então a todo momento Cristo foi obediente a Deus. E a obediência também é um problema, e também é um problema na igreja. A maioria das vezes que o pastor se propõe a dar uma palavra, não sei se é a forma correta de usar, mas talvez mais firme para a igreja, talvez uma exortação para a igreja de Cristo, né, com sabedoria, mas todas as vezes que o pastor resolve fazer isso, pelo menos, 2 membros da igreja saem, vai embora, não quero mais. Por que não quer? Porque o pastor brigou. E se o pastor brigou, para mim não serve. Né? E isso é realidade, queridos, isso é uma realidade nas igrejas, isso acontece muito, e isso o pastor algumas vezes, ele para de falar, erradamente, ele para de dar bronca. Né? Por quê? Porque quando um pastor se propõe a exortar a igreja, desde que seja de Cristo, desde que seja uma exortação realmente do Espírito Santo, ou algo que o Espírito Santo está mandando falar, ele tem que falar. E infelizmente, se o irmão vai embora e não quer ficar, como a gente já viu acontecer, levantar no meio do culto e ir embora, não estou gostando. Infelizmente, queridos, porque é Deus que está mandando falar, é a obediência da palavra de Deus. Não dá para a gente preparar a mensagem, somente a mensagem que as pessoas vão gostar de ouvir, que vai satisfazer o ego, que vai satisfazer a autoestima da pessoa, não dá. Às vezes a palavra vem na questão de obediência, né? Às vezes a palavra vai ser preparada para que a igreja mantenha o caminho que Deus deixou para manter, né? E o cristão, infelizmente, algumas vezes, pelo menos, ele não está preparado para isso, né? E por último, se necessário, para nós sermos imitadores de Cristo, se um dia alguém tiver esse privilégio, que eu considero como um privilégio, vai ter que morrer por Cristo também. Assim como Cristo morreu por você, né? Aqui no Brasil a gente hoje não tem esse problema, nós adoramos livremente, nós cultuamos livremente, né? Assim, não tem nada que nos impeça, é tudo muito livre. A gente quiser fazer o culto ali no canteiro, ali a gente pode fazer, se quiser fazer o culto lá no meio da rodovia, pode fazer também, não tem problema nenhum, né? Mas talvez chegue uma hora, alguns de nós aqui, podemos passar por isso, né? A gente não sabe, talvez vai chegar uma hora que você vai ter que perder a sua vida por Cristo, né? E dessa forma, das formas mais eficazes de você demonstrar que você imitou a Cristo, porque Ele fez isso por você, né? Ele fez isso por você, Ele perdeu a vida única e exclusivamente pela tua vida, né? Então, se necessário, para que sejamos imitadores de Cristo, um dia nós vamos perder as nossas vidas também, né? Volto a dizer, o mundo, ele muda muito, né? As coisas do mundo mudam muito, né? Às vezes a gente cultua no Brasil hoje, é tudo muito tranquilo, aí talvez do nada muda um governo, sei lá, muda alguma coisa, e aí? A partir de agora não pode cultuar mais. Se cultuar, vai morrer. E o que nós vamos fazer? Nós vamos para casa, ficar escondido dentro de casa? A gente vai parar de cultuar, parar de vir na igreja domingo, parar de vir na terça porque não pode, né? Ou a gente muda de país, a galera aí que tem sonho de ser missionário, os missionários passam por isso fora do Brasil, né? Eles passam por isso. Tem missionário levando a Bíblia em microchip desse tamanhozinho assim, ó, escondido.
algumas vezes escondido dentro do próprio corpo, para levar a palavra de Deus lá onde não pode, né? E eles estão fazendo isso, eles estão imitando a Cristo, porque se necessário eles vão morrer por Cristo, né? E basicamente, queridos, imitar a Cristo, eu resumi aqui em 3 palavras que a gente pode pensar sobre isso. Primeira é amar, não tem como. Primeiro é amar. Nós precisamos amar. Amar o quê? Amar as pessoas, amar a criação de Deus, né? A gente acha que só tem que amar a pessoa. A gente acha que só tem que amar a pessoa. Mas tudo foi criado por Deus. A gente tem que amar a natureza, a gente tem que amar os animais, a gente tem que amar as pessoas. A gente tem que amar tudo, porque foi tudo criado por Deus, né? A Bíblia fala que uma folha não cai da árvore se não for da vontade de Deus. Uma folha. Então, tem um cristão, eu vou amar. Beleza, eu amo meus irmãos da igreja. Aí sai ele fora, mete fogo e joga lixo no chão e corta a árvore e sai igual o Tasmania, na época do Tasmania. Não adianta, queridos. É desobediente a Deus. Então, a gente precisa amar. Segunda coisa, para a gente imitar a Cristo, a gente precisa renunciar. O Evangelho ele é também renúncia. Tá? Não dá para você se converter, não dá para você começar a seguir a esse Cristo que a gente conheceu na Bíblia, se você não renunciar. Porque às vezes a gente não quer fazer. E algumas das coisas que a gente não quer fazer, às vezes é para Deus também. Então é renúncia. Renunciar o quê? Renunciar o meu eu. Renunciar a minha vontade, falando, não, eu vou fazer. Né? Que nem a terça-feira que está chovendo, não. Eu vou renunciar a minha vontade de ficar em casa, principalmente quem trabalhou o dia todo aí, está cansado, eu vou renunciar. Porque para ser sincero, pelo menos eu sou assim, esse horário, minha irmã sabe disso, eu considerava como o horário do sono. Esse horário para mim das 6 horas da tarde me dá um sono mortal que eu dá vontade de dormir. Né? Até umas 8, 8:30 eu sempre dormi. Né? Para quem trabalha o dia todo, não dá vontade de chegar do serviço e ficar no sofá lá, gostoso. Dá vontade, queridos, a gente sabe que dá. Tudo bem, pode ser que tenha gente que não tenha. Não, eu não gosto de ficar, eu trabalho o dia inteiro, eu quero chegar em casa e fazer outra coisa. Beleza, parabéns pela disposição aí. Mas acho que a grande maioria quer isso, é renúncia. Não, eu não vou ficar aqui. Hoje eu tenho lá, que seja o culto, que seja a visita, que seja uma pessoa que esteja precisando. Não estou dizendo só pelo culto, né? Então muitas vezes a gente passa por isso, que é a renúncia. E a terceira coisa é servir. Se a gente quer ser imitador de Cristo, a gente precisa servir. Servir o quê? Tudo o que for necessário. Seja aqui, no templo, né, conforme a galera fez hoje, cantou, beleza. Mas também é servir o vizinho, é servir o próximo, é servir no trabalho, é servir. E prestem atenção para a gente encerrar. Cristo não escolheu ninguém para servir. Cristo não chegou assim e falou assim, não, eu vou servir o Zé, porque eu gosto do Zé, mas não vou servir o Denner, porque eu não gosto do Denner. Cristo não fez isso. Cristo serviu tudo e todos que procurou a Ele. Todos que Ele encontrou no meio do caminho, que Ele viu a necessidade. Todos que estavam ali sedentos da palavra dEle, Ele serviu. Né? E muitas vezes a gente cai nesse erro. A gente serve alguém porque é próximo, porque é amigo, porque tem um relacionamento mais íntimo, mas não serve o outro porque eu conheço pouco. Né? Então, para a gente ser imitador de Cristo, a gente tem que servir tudo e a todos que estão necessitando. Todos no sentido todos mesmo. Né? Aquele serviço que é feito com o Zé, quando o Zé vem ali, aquele rapaz que nos visita de vez em quando, né? O serviço que é feito com o Zé é um serviço que muita gente não quer fazer. Né? Porque ele já veio fedido, ele já tirou a garrafa de cachaça e tomou no meio do culto. Então, assim, é um serviço que muitas vezes a gente não quer fazer. Né? Vou servir o Zé. Eu mesmo sentei do lado dele algumas vezes, ele estava com um cheiro muito horrível. Mas estava junto. Estamos juntos, Zé, vamos assistir o culto aqui. Né? E volto a dizer, hoje ele vem e não dá mais trabalho. Ele vem, senta, assiste o culto e vai embora. Estando alcoolizado ou não, hoje é a conduta dele dessa forma. Né? Então é um serviço. É um serviço a alguém que talvez outros lugares não fariam. E que Jesus faria. Né? Então eu, almejando ser imitador de Cristo, a gente precisa fazer.
Amém, queridos? Essa série de mensagens foi para a gente analisar um pouco quais são as vontades de Cristo para as nossas vidas. Isso é necessário, né? Isso é muito top para nós, para a gente aprender. Pelo menos para a minha vida foi muito edificante. Eu ler, eu estudar sobre essas coisas. E vai ser melhor ainda se a gente conseguir colocar em prática, né? Vai ser melhor ainda se a gente conseguir, primeiro enquanto você mesmo, igreja você, viver, e depois a gente enquanto igreja, em comunhão, vivermos isso também, né? Porque, conforme eu disse no primeiro dia de mensagem, esses são imperativos de Cristo. O que são imperativos? São ordens, né? São coisas que nós devemos fazer, porque foi dessa forma que o nosso Senhor fez.